Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu quero agradecer a sua audiência, como eu sempre digo, é por ela que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu tinha me comprometido, se você assistiu, ou mesmo que não tenha assistido, eu me comprometi no vídeo que eu fiz sobre o debate, a verdade que ninguém viu no debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu fiz uma avaliação da performance, do desempenho de cada um dos candidatos que estavam ali presentes, e me comprometi em fazer uma série de 4 ou 5 vídeos para falar um pouco dos candidatos à prefeitura. Antes eu quero interromper aqui e te pedir, se você não é inscrito, reza a lenda que você clicar lá não vai machucar seu dedo, não vai doer e não vai te causar cãibra. Então, se você não é inscrito, por favor, ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, melhorar nosso ranking, clica em inscrever-se, clica no sininho, principalmente para você receber as notificações. Clica no like ou no dislike, dependendo do que você achar até o meio ou até o final desse vídeo. Geralmente quem não gosta para no meio, quem gosta vai até o final, então não deixa de dar a sua opinião sobre o vídeo e, se preferir também, fica à vontade para deixar os comentários, está sempre aberto, eu não faço vídeos com os comentários travados. Bom, para fazer justiça em relação ao último vídeo, eu não havia falado sobre o candidato Orlando Silva, eu me equivoquei e esqueci-me realmente de falar dele, então vou fazer justiça, vou falar sobre o desempenho dele no primeiro debate e vou emendar com as características desse personagem político. E aí eu já vou passar depois para a minha avaliação do Bruno Covas, que é o atual prefeito, aquele que deve ser batido, entre aspas, ou que pode se reeleger, e o candidato Ângelo Andréa Matarazzo, que é quem eu já te falei, eu julgo ser o candidato mais bem preparado, então, numa escala aí de capacitação, eu coloquei em primeiro lugar. Mas, para fazer justiça ao Orlando Silva, eu vou colocá-lo antes de tudo, até porque me equivoquei. O Orlando Silva, ele representa o PCdoB, e a participação dele, eu não posso chamar de pífia no debate, porque ele praticamente não foi instado a responder. A mais marcante pergunta que ele respondeu foi do próprio Bruno Covas, que, fugindo às perguntas da gestão, fez uma pergunta para ele sobre racismo, como é que ele enfrentaria o racismo. E deixa eu fazer uma colocação aqui para que você não me interprete mal. Não é que isso não seja relevante. Na verdade é, e muito. No entanto, quando você está falando da sua gestão, da sua plataforma de governo, esse pode ser um quesito, podem ser apresentados nos seus programas de propaganda política, não necessariamente num debate. Agora, o Bruno Covas, a intenção é que foi fora de contexto, o Bruno Covas só fez isso até como escada para ganhar tempo, no meu ponto de vista, do que estava acontecendo no debate e para fugir das perguntas. Primeiro porque, de novo, ele não estava bem preparado e, segundo, porque talvez não estivesse bem assessorado. O Orlando Silva respondeu, obviamente, com galhardia nesse sentido, até porque ele é negro, se autodenomina negro, precisa deixar claro muito bem isso hoje, ele se autodeclara negro, filho de empregada doméstica, se eu não estiver enganado, então ele contou rapidamente a sua história, porque ele tinha até pouco tempo para responder, mas respondeu muito bem, disse que é um problema grave, que precisa ser enfrentado e que ele vai tentar fortalecer não só a educação no sentido de combater o racismo, mas o próprio combate através do Ministério Público, Defensoria Pública e etc. Até aí, problema algum, mas é a única participação que eu posso chamar de relevante do próprio Orlando Silva. E aí eu trouxe alguns elementos, por isso fazer justiça, como acabei não falando no outro vídeo, já emendar com o que eu vi dele no debate, esse debate promovido pelo Arthur Duval no final de semana, que eu acompanhei, por isso estou vindo aqui hoje para fazer o vídeo para você, aproveitar que está muito recente. Está lá, está disponível no YouTube, acabei de dar um Google e aparece, quando você clica você digita ali Orlando Silva, aparece já esse debate. O próprio comentário do canal, na internet, que fez esse comentário, diz, olha, eles se alfinetaram. Sim, eles se alfinetaram, de fato, se alfinetaram muito. Eu diria até que em alguns momentos o Orlando Silva, ele é um tanto quanto grosseiro, porque indelicado é até quando você fica naquele limite, no limiar do aceitável, do razoável. Ele ultrapassa em muito. Ele chamou o Arthur Duval de filhinho de papai, de playboy, e a gente sabe
que isso são colocações, principalmente no campo político, quando você está debatendo com esquerdistas, que tendem a ser pejorativos, uma tendência de criticar, uma crítica pesada dentro do contexto da argumentação, né, uma crítica diretamente às características da pessoa. Isso eu chamo de argumento, eu não. Isso é o chamado argumento ad hominem, e eu rechaço, eu não tenho nenhum apreço por isso, eu penso ser um estratagema muito ruim, para não dizer péssimo, e já revela muito, não só do caráter da pessoa que está discutindo, no meu ponto de vista, é claro, mas também do seu preparo. Ele me pareceu bem articulado, assim como no debate, apesar do pouco tempo, né? No debate da Band também pareceu-me articulado. No debate com o Arthur Duval, ele estava bem preparado, com anotações e discutindo números. Segundo o próprio Arthur Duval, se equivocou várias vezes em números e, pela expressão, me pareceu realmente que sim, que não é um profundo conhecedor da cidade de São Paulo, embora tenha dito que vai às periferias, que conhece as periferias. Mas de dizer a isto de fato acontecer é um longo caminho, precisaria ser mais bem observado e eu não vou fazer esse tipo de investigação. Mas o Orlando Silva, ele começou sua vida política em Salvador e não me pareça que tenha tido tempo para conhecer de fato uma cidade do tamanho das dimensões de São Paulo. Mas fica aqui a ressalva, não tenho certeza, não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, nem que conhece profundamente, muito menos que não conhece. Agora que fique claro uma questão, o que me chama muito a atenção no PCdoB e na própria conduta, ele se autodenomina um comunista de fato, e o que ele quer ver é o social ampliado, perdão, uma falácia de todo esquerdista, que acaba não acontecendo, porque só tem uma forma de acontecer isso, é o aumento do Estado. É o inchaço da máquina pública, é o aumento de gastos. Quando você aumenta o gasto, alguém vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar essa conta? O contribuinte, aquele pagador de impostos. Percebe como funciona? O comunismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Isso não foi ninguém o que disse. Foi comunismo e socialismo, né? A própria Margaret Thatcher já havia dito isso há muito tempo atrás. Então eu só copiei a frase dela. E por quê? É dito isso? Porque alguém tem que pagar imposto para que o comunismo e o socialismo possa distribuir. Ele quer rever uma outra conduta que eu no lugar dele, enquanto marketing político, estando num debate, eu jamais faria. Ele quer rever a reforma previdenciária municipal, que foi um ganho para a máquina pública paulista, né? Máquina pública paulistana, aos moldes do que foi feito na Paulista, no Estado. Então, é um retrocesso, não pode ser chamado de progressista, como eles se autodenominam, é regressista. Então, ele quer pegar uma política que ele acha, né, é a visão dele, a visão do partido dele, que ele acha muito ruim, e ele quer rever para poder fazer com isso, colocar no palco como uma ação social. E não é. Você não sociabiliza uma cidade fazendo com que alguém pague para que alguém tenha um benefício. Concorda comigo? Fica injusto. Só uma das pessoas, né, dentro dessas pessoas que estão rateando essa conta, só algumas delas estão pondo a mão no bolso para gastar. É muito fácil você dizer que só os ricos estão pondo a mão no bolso. Não, os menos favorecidos, a classe média, enfim, não pagam impostos, é só rico que paga imposto nesse país? Não só tendo a dizer que não, mas como tributarista te afirmo. Não, todo mundo paga imposto no país. O imposto está dentro de tudo que a gente consome. Nesse sentido, a arrecadação vai ficar concentrada em políticas sociais. E, de novo, eu vou te lembrar o que eu disse no vídeo anterior, quando a Erundina, supostamente para fazer ação social, tapou o buraco, chamado naquele momento buraco do Jânio, que era a perfuração que já havia sido feita sob o lago do Ibirapuera, que custou mais dinheiro do que a própria perfuração. Então, muitas vezes, o critério utilizado para supostamente fazer o social é justamente gastar mais dinheiro em lugar ruim, que não vai trazer nenhum benefício. Percebe? Então, racionalidade é que faria isso mudar um pouco. Mas vou me ater ao que ele falou nesse debate. De novo, ele prega essa sociabilização da cidade, então diz que vai interferir no transporte público para dar o tal do bilhete sem valor, né? Então, isenção de
de tarifa, um bilhete que a pessoa utilizaria enquanto está desempregado, me parece bacana, mas como fazer isso? Com que dinheiro? De onde viria esse dinheiro? A cidade já paga 3,1 bi só de subsídio ao transporte para essas empresas. Então, tudo precisa ser revisto, mas ele não disse como vai fazer. Ele diz que tem a maneira de resolver o problema, mas, de fato, mesmo num debate onde só eles estavam, ele acabou não falando, poderia ter dito isso. As características do Orlando Silva especificamente. O que mais me chama a atenção é que quando se fala de corrupção contra ele, ele usa de uma saída lá leão da montanha, saída estratégica para um dos lados. O fato é, ele foi pego com um desvio de dinheiro público quando ele foi ministro dos esportes do governo Dilma, quando da preparação para as Olimpíadas do Brasil. E ele foi mais um ministro que caiu, e ele foi deposto pelo próprio ministro da Casa Civil naquela época, porque outro antes dele havia caído, que era o Gilberto Carvalho, ou da Comunicação Social do governo, não estou bem certo, mas foi o Gilberto Carvalho que o tirou do ministério, porque a Dilma o reconduziu. Olha que coisa, né? Naquele momento, foi o quarto ou quinto ministro que caiu por denúncia de corrupção. Sobre ele paira uma denúncia aí de desvio de mais de 41 milhões de reais, em termos de comissões ilegais, uso de cartões corporativos, que nunca foi bem explicado. Nunca. Ele veio a público única e exclusivamente para desmentir. Então, de fato, dizer exatamente o que aconteceu, ele nunca disse. Outro ponto importante a se dizer sobre o Orlando Silva. Ele é um tipo de candidato, um tipo de personalidade muito adequada ao esquerdismo, que quando está num debate, numa argumentação com alguém, ele usa aquele velho argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? Eu ataco a pessoa, as suas características, ou eu a critico veementemente no momento do debate para que eu não seja impelido a responder uma determinada pergunta ou para prejudicar a resposta daquele personagem com quem eu estou argumentando. Isso é muito triste, eu rechaço esse tipo de conduta, abomino esse tipo de conduta e gostaria de não ver nos debates públicos, mas realmente é muito difícil. Mas isso é uma característica dos candidatos de esquerda, você vai ver isso muito claramente se você acompanhar algum debate onde vai participar, por exemplo, o Boulos, onde vai participar a Marina Elu. São pelo menos esses três aí que eu lembro de cabeça que altamente se autodenominam de esquerda, né? Apesar que tem outros perigosos também, que são os de centro-esquerda, mas a gente vai falar mais para frente. Era isso que eu poderia dizer sobre o Orlando Silva. É muito pouco, é muito incipiente, é sem expressão o partido PCdoB no Brasil. Eu te diria que é mais por retórica, né? Mais para estar ali na cena política, para depois, de repente, conseguir se entrar um outro partido de esquerda, conseguir barganhar um cargo, ser lembrado. Enfim, eu confesso que eu nem sabia quem era vice do Orlando Silva, tive que pesquisar, porque recentemente a Veja fez uma avaliação dos candidatos à vice-prefeitura, o vice-prefeito. E, nesse sentido, eu busquei, obviamente, informação ali. Mas, para meu espanto, a vice, que agora eu descobri que é uma mulher, do Orlando Silva, nem foi colocada ali, nem foi pesquisada, digamos assim. E aí eu fui pesquisar, soube que ela é enfermeira, trabalha num hospital na Moca, ainda como enfermeira, e é diretora honorária do Sindicato dos Bancários, chama Andréia Barcelos. Não tem alguma outra expressão na vida política, parece-me que seja a estreia dela, digamos assim. Não tenho como avaliar, porque tem pouca informação. Talvez seja uma ótima profissional enquanto enfermeira, talvez preste um bom trabalho no Sindicato dos Bancários, enfim, perceba que é muito incipiente. A escolha, segundo consta no próprio site que eu busquei informação, é que o Orlando Silva optou para dar voz às mulheres, então para colocar as mulheres como base do seu governo, para dar essa identidade e essa paridade de força. Bacana, até aí bacana, eu diria que é um discurso de coerência, porque segundo eles, né, os partidos de esquerda, é o que eles pregam. Mas eles pregam de uma maneira como se isso não ocorresse
em outros partidos. E eu vou te mostrar, porque eu vou falar do Andréa Matarazzo e a vice dele é uma mulher. Só para terminar, era isso que eu conseguiria te dizer sobre o Orlando Silva. O pior ponto apresentado e abordado é sim o caso de corrupção, a coisa que eu combato veementemente. Como eu já te disse, se você não me conhece, não sabe ainda meu currículo, eu sou certificado em compliance avançada pela Thomson Reuters e eu tenho um compromisso que eu sempre reforço em todos os meus vídeos, que é o compromisso com a verdade. E é isso que eu pretendo te trazer. Você pode, se você olhar no meu canal, vão ter outros vídeos que eu falo de compliance, relação com filosofia, mas enfim, depois se você quiser, fica à vontade para pesquisar e para assistir esses vídeos. Eu vou falar agora, traçar um perfil do Bruno Covas. Bruno Covas tem 40 anos, formado em Direito pela USP e Economia pela PUC, estudou, segundo consta na Veja, estudou no Colégio Bandeirantes, e o próprio ex-professor dele, diretor do Bandeirantes, disse que não foi uma boa atuação à frente da prefeitura. Está vendo que não sou só eu que digo isso, né? Ele é muito jovem, ele entrou muito jovem, melhor dizendo, na política. Já foi presidente, o membro da juventude PSDBista, até porque ele é neto de Mário Covas, dispensa apresentação. Não vou nem discorrer sobre o Mário Covas, porque não é o intuito aqui, mas de fato é um político tem um nome político de expressão. O Bruno Covas tem hoje contra ele, fora eu excluí processos pessoais. Então ele tem 28 processos tramitando entre ações populares e ações civis públicas. O que isso quer dizer? Que são pedidos de improbidade administrativa, são pedidos de violação dos princípios administrativos. Então, são denúncias que foram feitas na área civil contra ele. Isso tem uma representação forte, mas todo político que exerce um cargo executivo está sujeito a isso. Mas você há de concordar que está sujeito quando faz um mau governo, quando o seu mandato não é realizado a contento. Ponto. Uma das críticas mais fortes que pairam contra o Bruno Covas é que a zeladoria da cidade está abandonada. E zeladoria você pode entender aí sob vários aspectos, então limpeza urbana, manutenção das vias públicas, enfim, isso lato sensu expande-se para inúmeras questões. E por que eu coloquei essa questão? Porque ele indicou uma pessoa, já quando Dória ainda era prefeito, né, porque ele herdou essa prefeitura, né, e eu já vou traçar a linha de tempo dele. Ele herdou essa prefeitura do Dória e eles tiveram um entreveiro enquanto ainda o Dória era prefeito, porque um amigo pessoal do Bruno Covas era o responsável por tocar essas obras públicas, vamos chamar assim, de manutenção urbana. O nome dele era Fábio Lepic. E, imediatamente, o Dória afastou essa pessoa e colocou um empresário, inclusive um ex-empresário, ou ex-diretor de uma grande empresa da construção civil, que aí passou a tocar. Por quê? Porque isso estava queimando a imagem de gestor do Dória. E, obviamente, nesse período houve uma melhora a ponto do Dória ser eleito para o governo de São Paulo no primeiro turno. Vou traçar um perfil aqui rapidamente do Bruno Covas. Ele se filiou ao PSDB em 1998. De lá para cá, trabalhou incessantemente através do partido. Então, em 2004, ele foi vice-prefeito de Santos. Até ali, tinha sido o único cargo no executivo que ele tinha ocupado. De 2005 a 2006, ele foi assessor do governo Alckmin na Assembleia Legislativa. Em 2006, ele é eleito deputado estadual. Em 2010, reeleito. Deixou o cargo de deputado estadual em 2014 para concorrer à eleição de deputado federal. Fez um trampolim. Próprio do PSDB, né? Dória também fez. Foi eleito deputado federal. Em 2016, abandonou o Congresso para ser vice-prefeito do Dória. Em 2018, ele assume com a renúncia de Dória para concorrer à eleição daquele ano. Então, o Bruno Covas
é prefeito de São Paulo desde meados ali de julho, agosto de 2018, quando o Dória foi obrigado a deixar o cargo de prefeito para poder concorrer, se não antes, né? Eu não tenho bem certeza, para concorrer às eleições para o governo de São Paulo, que ele foi eleito. Fiz essa careta porque, né, acho que as pesquisas falam por si. Ele tem 52% em média entre as duas pesquisas de rejeição do povo paulista. Aliás, minto, do povo paulistano. É por isso que ele não aparece nas campanhas publicitárias, nos programas políticos gratuitos na televisão e no rádio do Bruno Covas. O Bruno Covas quer se dissociar dessa rejeição que o Dória está tendo. Preste bem atenção nisso. E ainda assim, o Bruno Covas aparece à frente das pesquisas. Eu diria que não tenho como dizer nada. O Bruno Covas, ele tem um perfil peculiar de político, como era o avô. E ele já fez declarações, porque você sabe que aquela declaração mais comum, mais conhecida do Dória é que ele não é político, ele é gestor. O Bruno Covas a gente podia considerar que é o inverso. Ele não é gestor, ele é político. Está provado por São Paulo, né? O que ele fez com a nossa cidade e a forma como ele conduziu São Paulo durante essa pandemia. Inúmeros comércios quebraram, inúmeros locais estão para locação por todos os bairros da cidade, mas principalmente no centro da cidade, que foi o que mais sofreu, foi o que sempre viveu da pujança de São Paulo, né? do vai e vem das pessoas diariamente. Com o fechamento, as pessoas não tinham nem onde se alimentar, mas muitas empresas também deixaram de trabalhar dentro dos seus locais de trabalho e isso acabou quebrando um número muito grande de empreendedores em São Paulo. E o imposto continuou. Cobrança de IPTU, taxa de licenciamento, isso não parou em nenhum momento. E depois nós vamos falar do próximo candidato, ele tem um projeto nesse sentido. Rapidamente, para terminar, o vice do Bruno Covas chama Ricardo Nunes. Você se lembra que eu disse minutos atrás que meu principal compromisso é com a verdade e com o combate à corrupção, porque eu sou certificado em compliance. O vice de Bruno Covas esteve envolvido em denúncia de corrupção. Por enquanto, o que pairam são denúncias, mas a gente já sabe por experiência que onde há fumaça há fogo, mesmo tendo que lhe dar o benefício da dúvida. A empresa dele, que é uma empresa de cosméticos, a Nikkei, ganhou uma licitação para fornecimento de merenda. Estranho, uma empresa pode concorrer, mas numa licitação, sendo vereador da cidade, me parece muito fora do normal. O Ricardo Nunes é vereador desde 2012, está no segundo mandato, né? Foi reeleito aí para a vereança. E é o único candidato a vice, dentre todos os candidatos, segundo a Veja, precisaria apurar com mais calma, que não tem curso superior. Isso não é nenhum demérito, no entanto, seria uma característica positiva. Ele alega que teve problemas financeiros no passado e que não pôde concluir a graduação de Direito na FMU. E tem mais uma coisinha antes de terminar, para encerrar, sobre Bruno Covas e o seu vice. Ele tem um envolvimento que não está bem explicado com uma determinada ONG que participava, né, uma organização social aqui, não governamental, que fomentava algum tipo de trabalho para a própria prefeitura. Então, é a segunda denúncia, né? Paira muita coisa aí que não está bem explicada e que seria muito bom vir a público. Mas a pergunta que fica é, Bruno Covas, por que escolher uma pessoa com esse perfil? Você pretende controlá-lo? É isso? É por apoio político? Ele é do MDB. Olha aí, você buscou apoio político, é por isso que montou a chapa? Tudo bem, apoio político é importante. Mas uma pessoa que tem envolvimentos, aí você 28 processos supostamente de improbidade administrativa, né, violação aos princípios administrativos, como é que você responde isso? Você virá a público, se proporá a um debate aberto para poder explicar essas coisas aí que pairam contra você? Seria muito bom fazer esse esclarecimento para a sociedade paulistana. Ela não está te aprovando pelo que eu estou vendo, porque você é um candidato
com maior índice de rejeição. Você tem mais índice de rejeição, que são 30%, do que o seu, como é que fala? A intenção de voto, que a última pesquisa revelou algo em torno aí de 21%, 22%. Fica aqui o meu crivo sobre esse candidato. Agora vamos ao segundo candidato rapidamente. Já revelei para você, é o meu voto, é o André Matarazzo, é quem eu considero o mais preparado. Se você colocar nessa escala aqui, desses três, inicialmente, é o mais preparado, não tem nem por onde. Ele está com 63 anos, uma extensa carreira, e não é como político só. É isso que eu preciso deixar claro, mas como gestor. Ele participou de vários governos até aqui, ele foi do PSDB, filiado em 99 também, de maneira muito cedo. Por que ele saiu? Porque foi-lhe puxado o tapete, por assim dizer, usar um jargão popular. E quem puxou o tapete dele? Dória. André Matarazzo era o candidato ideal e o candidato indicado por Alckmin para ser o prefeito de São Paulo. E ele teria sido o prefeito de São Paulo, e um bom prefeito. Nós não teríamos passado por esse engodo que foi o próprio Dória, que depois desistiu, abandonou 2 anos depois. Então já há uma diferença grande aí para você pensar a respeito desse candidato. E mesmo assim, ele continua na política, continua tentando, o objetivo dele é ser prefeito de São Paulo. Ele diz isso claramente, textualmente, em todas as entrevistas que ele faz. Ele está muito assíduo na internet, participando de vários debates, não com outros candidatos ainda, talvez não tenha sido convidado a nenhum, mas participa de várias entrevistas em vários canais, com jornalistas, com outros especialistas, debatendo o que é possível fazer por São Paulo e apresenta proposições claras. Eu já tratei no vídeo anterior sobre o transporte, que ele quer rever toda a frota, quer rever todo o percurso, né? Redimensionar esses percursos em São Paulo para otimizar, porque existem percursos que se sobrepõem. Eu mesmo disse, isso é muito ruim, a gente sabe que tem várias linhas de várias empresas que fazem o mesmo percurso. Então, para quê? Desperdício de combustível, de tempo, poluição, isso não faz nenhum sentido. Quer enfrentar a Cracolândia, vai fazer, né, segundo ele, se for prefeito, vai implantar frentes de trabalho para ajudar as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, se recolocarem, terem o seu sustento, auxiliar, não dando dinheiro, não vai tirar de um lugar para pôr em outro, ele vai com frente de trabalho. Você usa aquilo que a cidade precisa, por exemplo, a zeladoria, que eu falei que está horrível, limpeza de bueiro, limpeza de praça, limpeza de via pública, pintura de meio fio, pintura de faixa, eventualmente, né, de pedestre, enfim, é mais especializado, mas essa pessoa não pode participar como ajudante. Enfim, você fomentando frentes de trabalho, forças extra de trabalho, você vai melhorar a zeladoria da cidade e ainda você vai auxiliar essa pessoa. Se não tem uma capacitação, a de repente vir a ter uma profissão, podendo de repente até ser incorporado, se for um bom profissional, a ser incorporado no quadro de funcionários da prefeitura, como comissionado, enfim, existem vários meios, contrato de trabalho CLT. Bom, isso é um outro passo, mas me parece uma iniciativa que viria a ajudar. Outra iniciativa que ele tem é de auxiliar no financiamento desses impostos que foram cobrados nesse período que tudo ficou fechado, período da pandemia, que o Bruno Covas, né, o famoso tranca-ruas, ele trancou tudo e não deixou nada funcionar. Uma questão importante a ser dita, eu não defendo anistia, e acredito também que ele não defenda a anistia, mas você pode financiar esse momento, né, esse débito, em um prazo alargado para que essas pessoas possam voltar a ter negócios, não fiquem presos enfim, Serasa, SPC, seja lá o que for, protestos muitas vezes, principalmente contra as empresas, aquele CNPJ negativado. O principal é fomentar que essas micro e pequenas empresas voltem a funcionar, pois a gente sabe que o maior percentual de fornecimento de mercado de trabalho, vamos dizer assim, de aumento de mercado de trabalho, está justamente nas micro e pequenas empresas. Então você precisa auxiliar esses empreendedores a voltarem a ter os seus negócios para poder gerar emprego. Geração de emprego é o importante para a nossa cidade.
Vou falar rapidamente do perfil dele, né? Ele é graduado em administração de empresas, tem 63 anos, como eu disse, pesam contra ele 4 processos. E por que 4 processos? Porque esses 4 processos, olha a diferença, né? Bruno Covas tinha 28. Esses 4 processos, ele compõe o litisconsórcio passivo, que a gente chama. O que é litisconsórcio passivo? Rapidamente, porque não é o fulcro do nosso vídeo. É porque ele esteve à frente de alguma secretaria ou de algum cargo dentro do executivo em que foi chamado para fazer parte dos requeridos numa ação civil pública ou mesmo de ações populares. Isso são de número 4, e em nenhum deles ele é diretamente tragado, digamos assim, ao processo por ter tido algum ato de improbidade administrativa, para deixar bem claro a diferença entre esses dois candidatos, né? 92 e 93 ele foi assessor especial do MEC, o Ministério da Educação e Cultura. 94, secretário estadual de Energia, cuidou da CESP, foi presidente da CESP de 95 a 98. CESP é a Companhia Energética de São Paulo. 99 a 2001, foi ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, governo Fernando Henrique. 2001 a 2002, foi embaixador do Brasil em Roma. 2005 a 2007, foi subprefeito da Sé. Ele retorna a São Paulo, depois de passar um tempo na Europa, né, já que ele foi embaixador de 2001 a 2002, quando entra um novo presidente, obviamente tem o costume de indicar um novo embaixador para determinado país, e foi o que aconteceu naquele período. Matarazzo deixou a embaixada de Roma, permaneceu na Europa e voltou para o Brasil, para depois, em 2005 a 2007, ser o subprefeito da Sé. De 2007 a 2009, foi secretário de coordenação de todas as subprefeituras. O que significa isso? Que deu tão certo à frente da subprefeitura da Sé, que ele foi chamado a coordenar as subprefeituras. De 2010 a 2012, foi secretário de Cultura. E, como eu disse, deixou o PSDB em 2016 por conta dessa puxada de tapete, digamos assim. Ele se preparou para ser prefeito, ele quer ser prefeito, ele está muito preparado, eu diria que é o mais preparado de todos esses candidatos, a quem realmente me parece que deva ser dada uma oportunidade para ser o prefeito da maior cidade da América Latina e, como eu disse, a maior cidade do Brasil. Vamos falar rapidamente da vice dele para nos encaminhar para o final. A vice dele é a Marta Costa, não tem nenhum processo, não tem nenhuma acusação, nenhuma denúncia paira contra ela. É formada em letras e ela é vereadora desde 2004. Então, ela teve 2 mandatos como vereadora, 2004 e 2008, ela foi reeleita. Em 2010, ela foi suplente do Senado de Aloysio Nunes. Em 2012, eles foram eleitos, né? Aloysio Nunes foi eleito. Em 2012, foi reconduzida a vereadora, participou do pleito e foi eleita novamente. E depois disso, eleita deputada estadual, e está no seu 2º mandato como deputada estadual, trabalhando na Assembleia Legislativa, a quem até a própria Janaína Pascoal rasgou elogios pela retidão de caráter, etc. Perceba, é uma chapa altamente qualificada, não só no caso da vice Marta Costa, como política, né, com mais de 16 anos aí de experiência, mas principalmente na capacitação de gestão do candidato a prefeito Andréa Matarazzo. Então, se eu tivesse que escolher, se eu fosse indicado a escolher pelo senhor, pela senhora, o candidato a assumir a prefeitura no lugar do Bruno Covas para tentar consertar tudo que está aí, eu diria que tinha que ser Andréa Matarazzo. É isso que eu tinha a apresentar ao senhor, à senhora que está me acompanhando até agora. Eu vou trazer nos próximos vídeos os demais candidatos, aqui hoje apresentamos 3. É para o seu crivo, é claro que eu estou exprimindo, como eu fiz desde o primeiro momento. Eu não estou escondendo de você, senão poderia firular, falar muito mais sobre o candidato. Na verdade, eu falei até menos do que eu falei do Bruno Covas. A questão é que nós precisamos, à frente de uma cidade do tamanho de São Paulo, com a quantidade de problemas que São Paulo tem, nós precisamos de alguém à frente que esteja capacitado a resolver os problemas, porque a gente já viu
que outras pessoas de outros partidos, o próprio Bruno Covas, não conseguiram resolver nenhum problema da nossa cidade. Eles continuam todos aí. Então, peço aqui encarecidamente que você pense, faça uma reflexão em virtude do que eu te apresentei e veja os próximos vídeos, se você tem dúvida, porque ali pode estar a avaliação de alguém que você tenha uma empatia maior, um apreço maior e acabe votando nessa pessoa, e é o seu direito, o direito do voto. Você deve refletir e lá no dia da votação, né, da própria eleição, e executar, exercer o seu direito patriótico. Mais uma vez, muito obrigado. De novo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, clique em gostar ou não gostar, clique no sininho para receber as notificações para os próximos vídeos, senão você pode perder a reflexão sobre algum candidato. Muito obrigado, até a próxima.